Uma aparição aqui resultou em 12 anos de pesquisas. Passageiros de um trem relataram ter avistado um OVNI. Uma aeronave metálica que aterrissou nas suas proximidades. O biólogo Yuri Zmiakov acredita que houve mudanças permanentes no cenário. Acreditamos que este pode ter sido um local de aterrissagem. Esse é um lugar muito interessante, porque tem campos magnéticos muito fortes. Seus experimentos descobrem que criaturas vivas estiveram neste local. Essas descobertas são consistentes com os estudos de outros lugares onde OVNIs aterrissaram, onde o solo aparentemente parece não ter mais vida, nem mesmo micróbios. O mais intrigante de tudo é que amostras de terra tiradas dos locais de aterrissagem contêm minúsculas esferas. Seu trabalho o levou a concluir que essas esferas eram de origem extraterrestre, contendo DNA, a semente da própria vida. Nos Estados Unidos, testes dessas amostras foram divididos. Os resultados indicam que as esferas são de origem desconhecida ou partes comuns de sistemas de filtragem de água do solo. Ainda assim, alguns pesquisadores russos acreditam que microtecnologia extraterrestre está sendo colocada aqui por gatunos interplanetários. Dado o interesse mundial, os pesquisadores têm tentado classificar relatos de aparições de OVNIs e encontros com extraterrestres. Quando um objeto voador não identificado é visto, mas nada mais, ele é rotulado de contato imediato do primeiro grau. Quando deixam rastros, ele se torna do segundo grau. Depois, existem os contatos imediatos do terceiro grau, quando as pessoas relatam ter observado extraterrestres. Nos contatos imediatos do quarto grau, a testemunha realmente interage com os extraterrestres. Em novembro de 1980, em Todmorden, Inglaterra, Alan Godfrey, um experiente oficial de polícia, estava numa ronda noturna quando viu um objeto que não podia identificar. Eu estava fazendo minha ronda noturna, então decidi que iria a um determinado local naquela noite. Quando eu estava para voltar, eu vi na Fernley Road aquele objeto. Quando eu cheguei perto, ficou evidente que eu não estava olhando para uma coisa que normalmente encontraria ao amanhecer em Todmorden, sabe? Achei que poderia ser um balão de ar quente que tinha caído. Mas, obviamente, quando me aproximava mais, percebi que era um objeto metálico, feito pelo homem. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura. Tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia, e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba.
Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez, porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim, me senti à vontade com ele. Me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real. Em 1974, em Landrilho, país de Gales, os moradores sentiram grandes tremores. Os tremores não tiveram uma causa natural. Bem, não tenho ideia alguma do que aconteceu. Não acho que tenha sido um terremoto, sabe? Ainda acho que não foi um terremoto. John Roberts não foi o único abalado naquele dia. Hugh Edwards achou que tinha visto um disco voador. Eu vi esse objeto vir da montanha. Era do tamanho de um ônibus. Era luminoso de uma ponta a outra. Ele atravessou a montanha em direção à estrada. Eu estava bem ali. Ele mergulhou como se fosse bater e sumiu da minha vista, indo para o vale. Bom, eu já tinha ouvido muitas coisas sobre discos voadores e pensei, bem, é isso aí. O único som que eu ouvi era como passando pelo ar. Realmente eu fiquei muito surpreso ao vê-lo. A enfermeira do município achou que um avião tivesse caído. Achei que podia ter sido um desastre de avião. Talvez como enfermeira eu pudesse prestar os primeiros socorros. Então chamei minhas filhas. Entramos no carro e subimos a montanha. Dirigimos um longo caminho pela estrada da montanha e à nossa esquerda dava para ver uma enorme bola cor de laranja sobre a montanha brilhando. Paramos e começamos a olhar para o que achávamos ser um avião em chamas. Porque pensamos, pode haver corpos se foi um acidente de avião. E não estávamos felizes com essa perspectiva. Mas ficamos muito surpresas por ver aquela grande bola laranja parada ali. Não havia chamas e a sua forma era muito uniforme. O formato esférico daquilo nos fez perceber que não era um avião. Não havia chamas, mas esse grande objeto laranja que vimos estava pulsando. E dava para ver luzes, pequenas luzes, como luzes de sinalização, indo em direção ao objeto em zigue-zague, e presumimos que naquele momento alguém estava indo ver aquilo. Mas depois percebemos que um grupo de busca não podia ter chegado lá, localizado e chegado lá no tempo em que levamos para ir da cidade até a montanha. Ninguém teria tempo de ter se organizado para chegar até o objeto que vimos.